amigos e minhas amigas, Shalom e graça para todos vocês que estão me assistindo neste momento. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a vida da rainha Esther. Exatamente, pessoal. Esse vídeo é especialmente para você que está me assistindo neste momento, procurando detalhes sobre a rainha Esther, que foi a judia mais importante de toda a história judaica, tá bom? Isto porque ela realmente era a rainha, a esposa do rei Assuero. Todo mundo conhece como Artaxerxes, não é verdade? E este rei dominava 127 países. E também esse rei fez uma festa de 6 meses. Exatamente, pessoal. Esse rei foi o rei histórico que fez 6 meses de festas sem interrupção. Exatamente. Então, a história da rainha Esther é muito importante. Porém, muitas pessoas encontram dificuldades para formalizar um sermão, não é verdade? Nessa história. E esses detalhes que eu vou deixar aqui são detalhes importantíssimos que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, meu amigo, minha amiga, pegue a canetinha, pegue o papel e comece a fazer as tuas anotações, porque eu vou fazer 3 vídeos sobre a rainha Esther. Lembrando que este vídeo é o primeiro vídeo, tá bom? E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: quem era a rainha Esther? Meu amigo, a Bíblia Sagrada diz que esta mulher, por nome Esther, ela era uma benjamita, ou seja, pertencia à tribo de Benjamim. Isto é muito especial, porque se você fizer uma análise mais aprofundada, você vai descobrir que Esther é filha do rei Saul, por descendência, tá bom? Então, o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, deu origem a Jonatas, e Jonatas deu origem a Mefibosete. Depois nasceu vários personagens e por fim nasceu Esther. Exatamente, meu amigo. E foi através de Esther que nasceu também o apóstolo Paulo, chamado de Saulo no Novo Testamento. Que legal, né, pessoal? Provavelmente você não sabia que a rainha Esther era filha por descendência do rei Saul e também mãe por descendência do apóstolo Paulo. Como era o nome do pai de Esther? Já ouvi muitos comentários sobre Esther, mas as pessoas evitam a falar sobre Abiel. Exatamente, meu amigo e minha amiga, o nome do pai de Esther em hebraico se chamava Amiel. E este Abiel tinha um segundo nome, que se chamava Abinadab. Olha que legal, meu amigo. Então, se alguém perguntar qual é o nome do pai de Esther, você vai dizer Abiel ou Abinadab. Que legal, né? E se alguém perguntar qual é o nome da mãe de Esther, o que você responderia? Então, meu amigo, eu também fui buscar na história e descobri que o nome da mãe de Esther se chamava Lia. Exatamente, meu amigo e minha amiga. Esses detalhes históricos servem para você colocar na sua introdução. Todo mundo vai entender que você é uma pessoa muito sábia e que faz pesquisas. Por isso, meu amigo, eu te convido a você estudar, a você fazer pesquisas profundas sobre a história do povo judeu, sobre a questão geográfica, a questão linguística, a questão idiomática.
para que você venha a ter resultados em seus sermões, em suas mensagens, em suas palestras, não é verdade? Chega de falar a mesma coisa, chega de pregações repetidas, não é verdade? Porque muitos repetem as pregações porque não têm coragem de fazer pesquisas em livros antigos, livros em hebraico, em aramaico, e aí, meu amigo, não tem sucesso, porque as pregações são as mesmas. Por isto, meu amigo e minha amiga, eu te convido a adquirir este livro, A Revelação Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Meu amigo e minha amiga, este livro fui eu mesmo quem elaborei. Contém 700 páginas e mais de 1000 detalhes bíblicos e extras bíblicos, trazendo a questão da conexão hebraica. Exatamente, meu amigo, esse livro traz detalhes que provavelmente você que está me assistindo agora nunca ouviu falar. Então, se você ainda não adquiriu este livro com 700 páginas e mais de 1000 detalhes importantíssimos, adquira imediatamente. Aqui na descrição eu vou deixar o número do meu telefone para você mandar uma mensagem de WhatsApp e adquirir essa matéria-prima, um dos melhores livros já publicados no Brasil. Como este, não tem igual. Também eu te convido a adquirir a apostila CBM, que é a melhor apostila para a formação de obreiro, e também você deve se preparar para adquirir o livro dos sermões, que é um livro que eu estou lançando neste ano de 2020. É um livro extraordinário que vai trazer sermões com detalhes em hebraico, em aramaico, em grego e em latim. Detalhes que os pregadores do Brasil não conhecem. Então, meu amigo, é isto. Adquira imediatamente, tá bom? Adquira imediatamente. Vamos voltar agora a falar sobre Esther, porque a história de Esther é maravilhosa e você vai aprender detalhes que a maioria não conhece. Então fica comigo e vamos para a Bíblia Sagrada, porque eu falei que Esther era uma judia, era morena, era da tribo de Benjamim, era uma descendente de Saul, era também uma ancestral do apóstolo Paulo, exatamente, e além de tudo, era uma das mulheres mais altas daquela época. Segundo a história, ela tinha entre 1,75 m a 1,80 m. E ela se destacou entre todas as mulheres daquela época. Eu já falei também sobre o pai, que chamava Abiel, e também a mãe de Esther, que se chamava Lia. Exatamente, meu amigo. E os pais de Esther morreram em uma guerra, tá bom? Então, naquele tempo havia muitas guerras, tá? E Esther foi criada por Mardoqueu. E Mardoqueu era o primo de Esther, tá bom, meu amigo? E aí vem outra pergunta importantíssima para você colocar na introdução. Quantos nomes Esther tinha? O primeiro nome dela era Radassa. Esse nome Radassa é o nome hebraico. Exatamente. E esse nome Radassa significa flor da murta. O nome Radassa significa perfume do espinheiro, ou perfume da murta, tá bom? Porém, quando Esther chegou na Babilônia, em Suzã, ela recebeu um segundo nome, que significa Esther. E a palavra Esther é uma palavra persa, do Império Persa, falado hoje no Irã. E esse nome Esther significa estrela. Também pode significar deusa do amor, tá bom? Então, a deusa Esther é a deusa do amor. Então, essa moça por nome Esther recebeu o nome de Esther porque tinha a qualificação de uma deusa. Eu estou falando do performance.
Estou falando aqui da estética. Eu estou falando aqui do brilho que havia em Esté. Até porque, meu amigo e minha amiga, naquele tempo o rei Assuero, ele dominava 127 países. E as mulheres de todo o mundo foram convocadas para passar por esta seleção. E o rei Assuero escolheu exatamente a Esté. Isto porque Esté preenchia todos os requisitos para se tornar a maior rainha de todos os tempos. Por isso, meu amigo, podemos concluir que Esté tinha 3 nomes: Radassa em hebraico, Esté em persa e também Meguila em grego. Esté tinha 3 nomes e esses nomes eram muito importantes, tá bom? Então, o primeiro nome, Radassa, perfume da murta, do espinheiro. Segundo nome, Esté, estrela ou deusa do amor. E o último nome em grego, Meguila, que em grego significa aquela que vive em escondido, aquela que vive reservada, aquela que está no anonimato, porque Esté era silenciosa, não é verdade? Então, ela recebeu esses 3 nomes devido às 3 culturas que estavam envolvidas nesse tempo em que Esté vivia, esses 3 idiomas, que era o hebraico, o persa e o grego, tá bom? Quantos anos Esté tinha quando se casou? Meu amigo, a história diz que Esté tinha 20 anos de idade e o rei Assuero tinha 37 anos de idade. O rei Assuero se tornou rei com 30 anos de idade. E no 7º ano de reinado, quando estava com 37 anos, o rei Assuero se casou com Esté, que estava com 20 anos de idade. Então, o rei Assuero, 37 anos. Esté, 20 anos de idade. E aí surgiu outra pergunta: onde Esté morava? Meu amigo, a Bíblia diz que ela morava em Suzã. Suzã era uma grande cidade, a capital, na verdade, do Império Persa, que hoje a gente conhece como o Irã. O Irã, na Pérsia, perto do Golfo Pérsico, tá bom? A 80 quilômetros do Jardim do Éden, tá bom, meu amigo? Lá no sul da Suméria, da Mesopotâmia. Então, ela morava pertinho de onde era o Jardim do Éden, tá bom? Isso é muito importante, ela morava em Suzã. Isso é muito importante. E agora, meu amigo, vai surgir mais uma pergunta: como Esté conseguiu se tornar rainha? Meu amigo, esta é uma pergunta que não quer calar, mas é muito importante. Primeiro, Esté fez parceria com Deus, voto com Deus. Ela fez um voto com Deus, tá bom? Segundo, ela fez parceria com Mardoqueu. Também, lá no palácio tinha um homem chamado Agai, que era o mordomo, e Esté fez essa parceria com o mordomo, tá bom? Também, lá na casa das mulheres, lá no harém, onde Esté ficou alojada por 1 ano, tinham várias moças que vieram do palácio para ensinar a Esté todos os gostos do rei Assuero. Então Esté foi aprender, né, esses detalhes, como agradar o rei. Então Esté ficou 1 ano no harém, fazendo a faculdade de estética e também de beleza, etc, etc, e também aprendendo como agradar o rei. Também Esté falava em hebraico, não é verdade? Ela tinha que aprender a falar o persa e o grego. Então, Esté ficou 1 ano estudando no harém, que era uma faculdade, para aprender a falar 3 idiomas, tá bom? 3 idiomas importantíssimos, para que, quando ela chegasse até o rei Assuero, ela pudesse se enquadrar, porque o rei precisava de alguém com 7 qualificações. Por isso Esté tinha que estudar bastante. Ela, com 20 anos, já tinha 4 faculdades, e em 1 ano ela fez mais 3 faculdades no harém do rei. E aí ela completou
as 7 qualificações. Então, Esther tinha 7 diplomas e também era uma poliglota falando 7 idiomas. Por isto, Esther se tornou invencível nesta seleção, tá bom? Porque ela se enquadrava em todos os requisitos para se tornar a mulher judia mais poderosa da história. Esther foi a mulher mais poderosa da história judaica, tá bom? Dominando 127 nações. Isso é muito importante, meu amigo e minha amiga. E aí vai surgir mais algumas perguntas. O que Mardoqueu era de Esther? Meu amigo, Mardoqueu era primo de Esther, tá bom? Mardoqueu era primo de Esther. Porém, a história antiga diz que Mardoqueu era solteiro e estava preparando Esther para ser a sua noiva com 25 anos. Mas, quando chegou aos 20 anos, houve esta convocação real e, na verdade, a história diz que Mardoqueu tentou até esconder Esther, porque ele pretendia se casar com a prima. Mardoqueu pretendia se casar com Esther. Porém, todo mundo já sabia a fama da inteligência, da capacidade intelectual de Esther, e aí não teve como Mardoqueu esconder Esther. Esther foi levada ao palácio Harém, e o rei realmente escolheu Esther. E Mardoqueu, segundo a história, perdeu essa oportunidade de se tornar o esposo de Esther. Na verdade, Deus tinha planos maiores, não é verdade? Então temos que aceitar os planos de Deus, tá bom, meu amigo? E a última pergunta aqui é o seguinte: por que o rei Assuero se apaixonou por Esther? Você sabe? Então, meu amigo, Esther tinha simplicidade e intelectualidade. Estes dois quesitos foram importantíssimos e divisores de água na vida de Esther. Esther era simples demais. Tanto é que quando Esther foi chamada para se apresentar, Esther não usou colares nem enfeites algum. Ela foi simples como uma pomba. E a história diz que ela conseguiu apaixonar o rei à primeira vista, até porque Esther brilhava, não é verdade? Como o nome dela demonstra. Outro detalhe é que o perfume que ela usava, segundo a cultura, era um dos melhores do harém. E ela, como Radassa, encantou o rei pelo cheiro, tá bom? E outro detalhe é o seguinte: a intelectualidade. A história diz que Esther falava 7 idiomas e também Esther tinha 7 profissões. Quando o rei conversou com Esther por aproximadamente 12 horas de relógio, provando Esther em todos os quesitos falando, tá bom? Então, o rei ficou 12 horas fazendo entrevista com Esther. 12 horas de entrevista para saber questão cultural, geografia, sobre a questão da astrologia, questão também da estética culinária, e etc, etc, etc. E a história diz que em 12 horas Esther convenceu o rei Assuero que ela era a mulher preparada para assumir a posição da rainha Vasti, que foi destituída do rei, tá bom? Então, meu amigo, eu deixei esses detalhes para você formalizar o seu sermão, colocar na introdução. Esses detalhes vão te ajudar muito. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga, eu estou terminando esse vídeo dizendo o seguinte: eu vou fazer mais 2 vídeos sobre a rainha Esther. Este vídeo foi para você formalizar a introdução, falando sobre a biografia e também a questão da geografia. Posteriormente, eu vou fazer 2 vídeos em forma de sermões. E esses detalhes são de suma importância, tá bom? Porém, meu amigo e minha amiga, eu recomendo que você adquira o livro A Revelação Completa do livro de Gênesis, para aprender a formalização do hebraico, tá bom? A raiz do hebraico, a questão da geografia, pontos linguísticos, idiomáticos,
essas questões que vão servir para você estruturar a tua mensagem. Sempre eu falo o seguinte: é bom você pregar aquilo que você conhece. E para você conhecer, você precisa adquirir o livro A Revelação Completa de Gênesis. Então, ligue agora mesmo no telefone que está aqui abaixo, tá bom? E adquira imediatamente. Meu amigo e minha amiga, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um like e divulgar os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham pleno conhecimento da Palavra de Deus. Então, neste momento eu agradeço, obrigado por você me seguir nas redes sociais e que Deus te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723